Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de João. Versículos 1 a 4 do capítulo 16. Jesus usa suas palavras como meio para evitar que os crentes pereçam. O ódio do mundo seria tamanho que procuraria colocar uma armadilha e destruir os discípulos na tentativa de barrar o testemunho deles a respeito de Jesus como o Messias e o Filho de Deus. Jesus não queria que eles fossem pegos desprevenidos. Provavelmente Jesus se referiu a judeus como Paulo, que estavam diligentes em perseguir os cristãos, achando que estavam agradando a Deus. Versículos 5 a 15. Enquanto estava na terra, Jesus poderia estar apenas em um lugar de cada vez, mas o Espírito Santo daria continuidade ao ministério de Jesus em todo o mundo e em todos os tempos. Além disso, no plano soberano de Deus para o desdobramento da história, o Espírito Santo não viria no poder e plenitude da nova aliança até que Jesus voltasse ao céu. Por isso, Jesus diz aos discípulos que era melhor para eles que ele subisse aos céus. O Espírito Santo, ao convencer o mundo, dá a esperança de que muitos que estão no mundo não serão parte do mundo para sempre, mas se arrependerão dos seus pecados e crerão em Cristo. Jesus já não mais estaria fisicamente no mundo para ensinar sobre a verdadeira justiça, de tal forma que quem executaria e executa essa função seria e é o Espírito Santo, por meio de iluminação e das palavras dos crentes que testemunham o Evangelho. O ministério do Espírito de guiar os seguidores de Jesus em toda a verdade é uma promessa especialmente dirigida a estes 11 discípulos e encontra especial cumprimento na obra posterior destes discípulos de escreverem ou supervisionarem pessoalmente a escrita dos livros do Novo Testamento. A promessa, semelhante às outras coisas ditas por Jesus nestes capítulos, também tem uma aplicação mais ampla a todos os crentes, quando o Espírito Santo os guia e conduz. A atividade do Espírito Santo de anunciar as coisas que estão para acontecer sugere que ele conhece o futuro, o que somente é verdade acerca de Deus. Isto fornece prova da plena divindade do Espírito Santo. Desde que o plano da redenção está centrado em Cristo, este é o tema sobre o qual o Espírito Santo concentrará o seu ensino. Versículos 16 a 24. Nesta passagem, Jesus se referiu à sua morte, à sua ressurreição, à sua ascensão e à vinda do Espírito Santo, declarando enfaticamente que o Espírito e ele eram um. Depois da ressurreição, Jesus viu seus discípulos. Além desse breve tempo de comunhão pessoal, Jesus também estaria com eles permanentemente por meio do seu Espírito. Versículos 25 a 33. O que parecia difícil de ser compreendido pelos discípulos durante o tempo da vida de Jesus se tornaria claro depois de sua morte, da sua ressurreição e da vinda do Espírito Santo. Então eles, de fato, compreenderiam melhor o ministério de Cristo do que compreendiam enquanto estavam com ele, na medida em que o Espírito os inspiraria a escrever os evangelhos e as epístolas, e ministrasse neles e por intermédio deles. Jesus esclareceu o que quis dizer ao falar sobre orar em nome dele. Ele não quis dizer que se deve pedir a ele para que ele peça ao Pai, como se o Pai fosse indiferente aos crentes, mas não ao seu Filho. Pelo contrário, o Pai ama os que pertencem a Cristo. Na verdade, o Pai enviou o Filho para redimir os pecadores e então retornar. Pedir em nome de Jesus significa simplesmente pedir com base no mérito dele e sua justiça, e com base em tudo o que honra e glorifica a Cristo na construção do seu reino. O fundamento principal para resistir durante as perseguições é a vitória de Jesus sobre o mundo. Por meio de sua morte iminente, Jesus tornou a oposição do mundo nula e vazia. Ainda que o mundo continue a atacar o povo de Cristo, esses ataques não causam dano, pois a vitória de Cristo já alcançou derrota definitiva de todo o sistema perverso e rebelde. Agora nós vamos estudar o capítulo 17, versículos 1 a 13 do capítulo 17. Em sua oração final, Jesus apresenta um relato da sua missão terrena ao Pai que o enviou. Ele ora primeiramente por si mesmo, nos versículos 1 a 5, depois por seus discípulos, nos versículos 6 a 19, e por fim pelos crentes do futuro, nos versículos 20 a 26. O acontecimento que glorificaria o Filho seria a própria morte dele. Por ela, ele recebeu a adoração, o culto e o amor de milhões, cujos pecados ele suportou. Ele aceitou esse caminho para a glória, sabendo que por ele seria exaltado junto ao Pai. O objetivo é que o Pai seja glorificado pelo seu plano redentor efetuado por meio do Filho. Assim, pela sua glória, ele buscou a glória de seu Pai. O fato de o Pai conceder a Jesus a autoridade sobre toda a humanidade marca o início de uma nova era.
Jesus afirma mais uma vez que existiu antes que houvesse mundo. Isso significa que o universo físico não é eterno, mas foi trazido à existência por Deus. Além disso, nada material existia. Deus, porém, existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui Jesus fala de um compartilhamento de glória entre o Pai e o Filho anterior à criação, indicando que houve honra recíproca nos relacionamentos interpessoais da Trindade desde a eternidade. A revelação de Jesus sobre o nome de Deus implica tomar conhecido o Pai em toda a sua pessoa, tanto suas obras quanto suas palavras. Os versículos 6 a 9 aparentemente suportam a teoria da eleição e a teoria da redenção limitada, pois elas estão interligadas. Mais uma vez, o Filho enfatizou que aqueles que creram nele foram dados pelo Pai e fez uma forte afirmação de que antes da conversão já pertenciam a Deus, como se tivessem sido escolhidos antes da fundação do mundo. Jesus estava tão certo de sua morte e volta para o Pai que tratou de sua partida já como fato já consumado. Aqui ele orou pelos seus discípulos porque eles enfrentariam tentação e ódio do mundo, não contando com a imediata presença e proteção dele. Baseado na eterna natureza de Deus imutável, Jesus orou pela segurança eterna daqueles que creriam. Orou para que, assim como a Trindade experimenta unidade eterna, do mesmo modo os crentes a experimentassem. A traição de Judas era necessária para o cumprimento de muitas passagens das Escrituras que descrevem o sofrimento do nosso Senhor. Versículos 14 a 26. Não as Escrituras do Antigo Testamento, mas os ensinamentos do próprio Jesus e, mais amplamente, toda a sua vida, que é a revelação de si mesmo como o Verbo de Deus. Ainda que o povo de Deus, em meio às dificuldades, possa querer, às vezes, ser tirado do mundo, Jesus não pede por isso. O lugar dos crentes nesta vida não é retirar-se do mundo, mas permanecer no mundo e influenciá-lo continuamente para o bem, por mais difícil que isso possa ser. Jesus ora para que as vidas e os ministérios dos crentes não sejam vencidos por Satanás ou por qualquer outro tipo de mal, e para que eles sejam guardados também de praticar o mal. Aqueles que creem em Cristo não são do mundo, o que significa que eles têm uma natureza totalmente diferente, incluindo desejos do coração diferentes, objetivos fundamentais diferentes e, por fim, um Deus diferente. Jesus pede que os crentes sejam santificados. A santificação dos cristãos é um processo que dura a vida toda, que envolve uma separação, no sentido de não tomar parte e ser influenciado pelo mal, assim como envolve o crescimento na pureza moral, em atitudes, pensamentos e ações. Isto ocorre quando os cristãos creem, pensam e vivem de acordo com a verdade em relação a Deus, a eles mesmos e ao mundo. E esta verdade está na Bíblia, pois a palavra de Deus é o padrão de verdade em relação ao qual tudo deve ser provado e comparado. Numa sublime mudança de pensamento, o Senhor agora abrange em sua oração todo o corpo de crentes, mesmo aqueles que chegariam à fé nas gerações futuras. Todo verdadeiro cristão pode estar certo de ser incluído nesta oração. O amor entre os crentes deve refletir a união perfeita entre o Filho e o Pai. Jesus não pede prosperidade temporal, nem para os discípulos, nem para a igreja. Ao invés disso, ele ora por santidade e unidade sobre a terra e pela reunião de seus santos nos céus. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículos 1 a 11 do capítulo 18. A escolta foi expedida para evitar um motim durante a festa. Os guardas dos principais sacerdotes e fariseus eram os principais agentes encarregados das detenções. As lanternas e tochas eram necessárias para localizar um suspeito possivelmente escondido nos cantos escuros do jardim, e as armas eram necessárias para superar qualquer resistência armada. Ao perguntar 2 vezes aos guardas a quem tinham ido buscar, eles responderam que era Jesus o Nazareno. Assim, Jesus estava forçando-os a reconhecer que não tinham autoridade para prender seus discípulos. Na verdade, Jesus exigiu que deixassem os discípulos ir. A força da exigência de Jesus foi estabelecida pelo poder de suas palavras, pois quando ele disse, "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra, com a força do poder das palavras de Jesus. Foi uma revelação divina.
Jesus sabia que o fato de ser preso e talvez mantido na prisão ou executado seria mais do que os discípulos poderiam suportar e que isso poderia esfacelar a fé que eles tinham. Por isso, tomou providências para que isso não acontecesse. Simão atacou um servo, certamente com a intenção de atingir a cabeça de Malco, pronto para começar a luta em defesa do Senhor. Mas esse seu gesto provou o seu amor e coragem ignorantes. Cristo curou a orelha do servo. A coragem impetuosa de Pedro não foi apenas equivocada, mas demonstrou que ele não havia entendido a centralidade da morte de Jesus, que Jesus havia vindo para morrer. Versículos 12 a 14. Abaixo dos procuradores romanos, 3 ricas famílias sacerdotais controlavam amplamente a posição extremamente importante de sumo sacerdote. Anás era o patriarca de uma dessas poderosas famílias de sumos sacerdotes. Ele serviu como sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo, e o sumo sacerdócio foi posteriormente mantido por 5 filhos seus, incluindo seu genro Caifás. Houve 2 julgamentos, um judaico e outro romano. A fase judaica começou com o interrogatório informal conduzido por Anás, provavelmente dando tempo para os membros do sinédrio se reunirem apressadamente. Versículos 13 a 18. Tradicionalmente, esse outro discípulo tem sido identificado como discípulo amado, ou seja, João, o autor desse evangelho. Aparentemente, João era mais do que apenas um conhecido, pois o termo conhecido no original também pode significar amigo. Ele foi admitido ao palácio e até mesmo lhe permitiram convidar mais uma pessoa, que foi Pedro. Os soldados romanos tinham voltado para o seu quartel, confiando a tarefa de guardar Jesus aos criados. Pedro negou Jesus a primeira vez. Versículos 19 a 24. Quem fez o interrogatório nesta passagem foi Anás, que já tinha sido sumo sacerdote, mas não era naquele momento, e sim seu genro Caifás. O fato de Jesus ser interrogado acerca dos seus discípulos e da sua doutrina sugere que a preocupação primária era teológica. Acusações políticas foram acrescentadas posteriormente. A mensagem de Jesus era a mesma em particular ou em público. Ele não estava liderando uma conspiração. Ao ser acusado por causa da resposta que dera ao sumo sacerdote, Jesus faz alusão à lei de Êxodo 22, versículo 28, e nega que a tenha violado. Em essência, Jesus estava pedindo um julgamento justo, enquanto seus oponentes, que já tinham decidido a sua sentença, não tinham uma intenção de concordar com isso. Anás reconheceu que não estava conseguindo nada com Jesus e o enviou a Caifás, porque, se Jesus tivesse de ser levado perante Pilatos para execução, a acusação legal teria de ser feita pelo sumo sacerdote em exercício, ou seja, Caifás na qualidade de dirigente do sinédrio. Versículos 25 a 27. Aqui está o cumprimento final da predição de Jesus de que Pedro negaria 3 vezes. Versículos 28 a 38. O pretório era a sede do oficial comandante da força militar romana ou a sede do governador militar romano, que era Pilatos. A lei oral dos judeus dá evidência de que o judeu que entrasse na casa de um gentio tornava-se cerimonialmente impuro. Para evitar contaminação, deveria permanecer do lado de fora. O sinédrio claramente desejava que a execução de Jesus estivesse oficialmente em conformidade com a lei romana. Para isso, os líderes judeus precisavam obter a aprovação de Pilatos, mas isso se mostrou um problema para eles, uma vez que Pilatos não estava interessado em condenar ninguém por crime religioso, tal como blasfêmia ou afirmar ser Deus. Isso significava que eles precisavam trazer uma acusação política contra Jesus, a fim de o acusarem fundamentalmente de traição, dizendo que ele afirmava ser rei em oposição a César. Jesus havia dito que sua morte ocorreria ao ser levantado. Se os judeus o tivessem executado, eles teriam jogado Jesus no chão e o apedrejado. Porém, Deus providencialmente controlou todos os procedimentos políticos para assegurar que, quando a sentença finalmente fosse proferida, ele seria crucificado pelos romanos e não apedrejado pelos judeus, como aconteceu com Estevão. Rei dos judeus tem claras conotações políticas. Então, a pergunta de Pilatos visa determinar com precisão se Jesus constituía mesmo uma ameaça ao poder imperial de Roma. Jesus responde que seu reino não é deste mundo, ou seja, Jesus quis dizer que o seu reino não está ligado a entidades terrenas de cunho político e nacional, nem tem como origem o sistema do mundo perverso que está em rebelião contra Deus. Se o seu reino fosse deste mundo, ele teria lutado.
Pilatos aparentemente decide que Jesus é um mestre em questões filosóficas abstratas para as quais ninguém consegue encontrar uma resposta, e assim decide que Jesus não representa uma ameaça ao governo romano. Versículos 39 e 40. Barrabás foi um rebelde contra Roma, mas apesar de ter cometido um assassinato, provavelmente foi um herói para os judeus, pois eles odiavam ser governados por Roma e pagar taxas a um governo que desprezavam. Barrabás, que tinha conduzido uma rebelião e fracassado, foi solto em lugar de Jesus, o único que poderia verdadeiramente ajudar Israel. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de João.